O mundo é finito ou infinito? E o que é o tempo? Esse debate sobre a finitude ou infinitude do mundo, se ele foi criado ou se ele sempre existiu, era um dos debates que os gregos antigos faziam. Pensa aí, você acha que o mundo teve uma origem ou o universo, o cosmo, é infinito? Se o universo, o cosmo, for infinito, nós temos que aceitar a ideia, o conceito de infinitude. Porém, aceitar o conceito de infinitude e tentar entendê-lo é totalmente difícil. Kant já dizia que ideias metafísicas não podem ser conhecidas, apenas pensadas. Então nós não temos como conhecer, por exemplo, essa questão da infinitude, porque escapa à nossa razão. Nós podemos pensar sobre isso, conhecer jamais. E como aceitar que algo é infinito, sempre existiu, nunca foi criado? É algo de fato complicado. Mas se nós colocarmos uma origem, um início para o cosmo, para a totalidade, como se deu essa origem? Como se deu esse início? Novamente voltamos a essas grandes questões filosóficas e científicas que são difíceis de serem respondidas. Se colocarmos então um início para o cosmo, temos que aceitar que de alguma forma o cosmo, a totalidade, o universo surgiu. Do nada pode surgir algo? Essa é uma das questões, que hoje é respondida, segundo os autores da física teórica, que até é possível sim do nada surgir algo, os defensores dos multiversos. Porém, na época se defendia que do nada não pode surgir algo na Grécia Antiga. E se do nada não pode surgir algo, então temos que pensar a imagem de um Criador, que criou a totalidade. Então não existia o nada antes do algo, mas existia o Criador que criou o algo, que criou a totalidade. Heidegger se faz a seguinte pergunta: por que no lugar de algo não existe simplesmente um nada? É uma questão filosófica importante e se voltarmos e questionarmos como que surgiu tudo isso, ou o universo é infinito, como já falamos, ou aceitamos que existe um Criador, porque do nada não pode surgir algo. E esse Criador é infinito, ele sempre existiu? Novamente voltamos para o problema da infinitude. E aí, para escaparmos do infinito, nós acabamos buscando a causa daquilo do Criador. Então é como se existisse um Criador 2 para o Criador 1 que criou a totalidade. Mas e o Criador 2 sempre existiu? Aí buscamos o Criador 3, que criou o Criador 2, que criou o Criador 1, que criou a totalidade. E assim caímos no regresso ao infinito, buscando o Criador do Criador. E não respondemos a pergunta, como tudo surgiu, porque só voltamos e respondemos jogando a pergunta para o regresso ao infinito. Então a questão permanece: o universo será que é infinito, sempre existiu? Ou teve uma origem, por exemplo, o Big Bang? Mas a teoria do Big Bang, por exemplo, e antes da grande explosão, o que existia? A pergunta, então, não é totalmente respondida. Nós temos hoje, aceitamos cientificamente uma resposta, que é a grande explosão, mas a pergunta ela não é totalmente sanada. Por quê? Porque o que existia antes da grande explosão? Muitos teístas acabam aceitando a existência de Deus, mas através de um Deus das lacunas. E essa é uma crença totalmente falha. Por quê? Porque quando a lacuna é preenchida pela ciência ou por qualquer outro tipo de conhecimento, Deus perde espaço. Acreditar em Deus a partir do Deus das lacunas é uma crença fadada ao fracasso, porque quanto mais a ciência avança, mais ela vai preenchendo as lacunas do nosso conhecimento e menos Deus tem espaço. Portanto, se queremos de fato acreditar em Deus, devemos acreditar em Deus não por meio do Deus das lacunas, mas por outra forma de crença. E mais uma questão que podemos colocar é se a história possui ou não uma teleologia,
se ela possui ou não um sentido, se ela possui ou não uma finalidade. E aí temos diversas respostas, que ela possui, que ela não possui, que existe uma teleologia fraca e assim por diante. Então, essas questões da filosofia da história, do sentido da história, estão presentes desde o mundo grego e elas permaneceram vivas até o final do século XIX, mais ou menos. E no século XX, todas essas noções do sentido da história passaram a ser criticadas. Um conceito importante aqui nesse debate sobre o mundo, a origem do mundo, se é infinito ou finito, e sobre o sentido da história, é o conceito de tempo. Afinal de contas, o que é o tempo? Falarei agora sobre o tempo a partir da visão de alguns filósofos. O primeiro filósofo que irei abordar é Santo Agostinho. Como conciliar a eternidade de Deus com a finitude temporal do mundo? Se Deus é eterno, não é lógico que o mundo também o seja? Se não, o que fazia Deus antes de criar o mundo? É imaginável um Deus inativo? Essas perguntas formuladas pelos filósofos pagãos eram menos capciosas do que parecem, porque implicavam uma elucidação da noção de criação criticada pelos neoplatônicos. Se Deus criou o mundo no tempo, torna-se mais difícil pensar de modo adequado a perfeição divina, que teria de ser decomposta em precisas fases temporais, em um antes e em um depois da própria criação. A resposta de Agostinho é precisa. Deus, eterno, está fora do tempo. Criando o mundo, criou também o tempo. Sem a sua criação, o tempo não teria jamais existido. Já o filósofo alemão Kant faz a seguinte pergunta: quais são as formas a priori da sensação? Em que consiste o espaço e o tempo? Diz Kant: o espaço e o tempo não são determinações objetivas da realidade às quais a nossa mente se adapta, mas, ao contrário, são esquemas mentais, formas a priori, que precedem, condicionam e estruturam a nossa percepção do mundo externo. Para entender o raciocínio de Kant, basta perguntar-se em que dimensões de tempo viveríamos se a existência humana fosse muito mais curta ou muito mais longa do que é. Se por hipótese a vida durasse somente algumas horas, como acontece com certas espécies de animais minúsculos, também aquilo que chamamos tempo teria um significado diferente. Conseguiríamos alcançar sensivelmente as suas determinações que para nós continuam teóricas, por exemplo, a noção de milésimo de segundo. E se fôssemos seres dotados de um corpo muito menor ou muito maior, o espaço também seria diferente. Um micróbio não percebe a mesma dimensão espacial de um elefante. Logo, o mundo em que vivemos é, pelo menos em uma certa parte, também fruto do nosso modo peculiarmente humano de existir. E Nietzsche, o que diria Nietzsche sobre o tempo? Ele faz a seguinte pergunta: é possível mudar a percepção psicológica do transcorrer linear do tempo? Em uma página de Esse Homo, Nietzsche conta como a fulgurante intuição da doutrina do eterno retorno, a mais abissal dos pensamentos, lhe surgiu de improviso em um dia de agosto de 1881, quando percorria um caminho de montanhas 6.000 pés além do homem e do tempo. Se o homem contemporâneo fosse capaz de voltar à mentalidade arcaica pré-cristã e anular o sentido da linearidade do tempo, teria dado o maior passo em direção à grande via da mutação para o super-homem. Se tudo fosse destinado a se repetir ciclicamente, infinitas vezes da mesma maneira, a vida não seria mais uma cadeia de eventos irreversíveis. A morte deixaria de ser o fim de tudo. A psique não seria mais dominada pela necessidade angustiante de otimizar o tempo concedido. Em resumo, o super-homem é aquele que vive como se tudo tivesse que retornar. E por fim, Bergson, quando ele fala sobre o tempo, ele faz a seguinte pergunta: a noção de tempo usada pela ciência é utilizável pela consciência? Na obra Matéria e Memória, com traços de Santo Agostinho, Bergson identifica a dimensão mental do tempo na concreta experiência do presente. Para o indivíduo, do ponto de vista psicológico, o tempo consiste na duração presente, uma noção bem diferente e incompatível com uma abordagem científica. De fato, a duração, pela sua natureza, não é bem definível. Confina com o passado imediato, as sensações recém-percebidas, as lembranças recentes, e com o futuro imediato, a ação, o projeto comportamental.
A ciência, considerando o aspecto quantitativo, supõe um tempo expandido por uma ordem geométrica espacial, feito de momentos distintos, mas iguais entre si. O indivíduo, ao contrário, vive o tempo segundo um critério qualitativo. Certos momentos são, para a consciência de quem os vive, fulminantes. Outros podem durar uma eternidade. Vimos aqui algumas noções do significado do tempo, a partir de Santo Agostinho, a partir de Kant, Nietzsche e, por fim, em Bergson. Santo Agostinho, quando fala do tempo, ele diz que Deus é eterno, e Deus é o criador do tempo, e ele está fora do tempo. Então, antes da criação do mundo, o tempo não existia. O tempo passa a existir somente quando Deus cria o mundo. E ao criar o mundo, ele cria o próprio tempo. Já para Kant, o tempo não é algo objetivo, mas são esquemas mentais a priori que precedem e estruturam a nossa visão do mundo externo. Nós enxergamos o mundo a partir de noções a priori do espaço e do tempo. Assim, a ideia de que o espaço e o próprio tempo é algo externo e objetivo de nós, seres humanos, é totalmente equivocada para Kant. Espaço e tempo são noções a priori, são noções da nossa razão. Já para Nietzsche, deveríamos nós mudar a nossa noção linear do tempo, que é uma noção psicológica, para uma noção do eterno retorno, pois assim alcançaríamos o estágio do super-homem. Qual é a grande distinção do tempo linear e do eterno retorno? É que o tempo linear ele possui um início e possui um fim. Já o eterno retorno, ele não tem nem início e nem fim. E é como se vivêssemos o mesmo fato inúmeras vezes. Quando nós aceitamos isso e não aceitamos mais essa noção psicológica da linearidade, que foi criada por Santo Agostinho na Idade Média, nós damos um passo a mais no quesito a atingirmos o estágio do super-homem. Assim, a vida não seria mais uma cadeia de fatos irreversíveis, a morte não seria mais o fim, e a psique não seria mais dominada pelo fator angustiante de tentarmos sempre otimizar o tempo. Já Bergson nos diz que a ciência vê o tempo de forma quantitativa. Já para a nossa consciência, o tempo não é quantitativo, mas é qualitativo. Por quê? Porque há momentos que para nós, para a nossa consciência, são fulminantes, e há outros que parecem que duram uma eternidade. Espero que esse vídeo seja um momento fulminante e não uma eternidade para você.